Boa noite, seja bem-vindo ao canal Cardiopneuma Oficial. Eu me chamo Marcos Vinícius, sou médico, pneumologista e hoje vou falar um pouquinho sobre a tosse. A tosse é uma queixa muito frequente no consultório do pneumologista. Nos meses de inverno, com certeza a frequência ganha de qualquer outra queixa, né? A tosse ela pode significar não só uma doença simples, um resfriado, uma virose, uma alergia suave, uma irritação da via aérea, uma mudança de temperatura, mas a tosse também pode estar relacionada a doenças mais complexas, doenças malignas inclusive, doenças autoimunes, doenças infecciosas, então doenças que precisam um pouco mais de atenção, seja do médico especialista ou do médico generalista. Então, o que é a tosse? A tosse, na verdade, ela é um reflexo de defesa do organismo. Então, por um mecanismo complexo que agrega o sistema nervoso central, cooperando simultaneamente com a musculatura da respiração e a musculatura acessória, a tosse é um reflexo de defesa que visa proteger a via aérea, né, contra partículas estranhas ou substâncias, secreções. Então, a tosse é uma tentativa reflexa de limpeza, de expulsão de elementos não bem-vindos à via aérea, seja a via aérea alta, não é? A traqueia, a laringe, e a via aérea baixa, os brônquios, os bronquíolos, alvéolos, o pulmão propriamente dito. A tosse, didaticamente, ela pode ser dividida em tosse seca e tosse produtiva. A tosse seca é aquela tosse em que o paciente ele executa o movimento de tosse, mas não existe secreção. Então, né, o paciente apelida isso de várias formas. Doutor, eu tenho uma tosse interna, eu tenho uma tosse de cachorro, também chama de tosse irritativa, né, uma tosse que não sai secreção. E também temos a tosse produtiva. A tosse produtiva é aquela que o paciente, no ato da tosse, ele elimina secreções, sejam secreções mucoides ou secreções purulentas, ou secreções com conteúdo sanguinolento. Então, nós temos a tosse seca, teoricamente, aquela em que não eliminamos secreção. E a tosse produtiva, aquela em que o paciente nota que existe alguma secreção. A tosse também pode ser classificada de acordo com a sua duração. Claro que é uma diferenciação didática, né? Na prática, essa diferenciação não funciona muito bem. Mas a tosse ela pode ser dividida em tosse aguda, uma tosse com duração menor com menos de 4 semanas, uma tosse subaguda, uma tosse que dura de 4 semanas até 8 semanas, e a tosse crônica, que é uma tosse que persiste além de 8 semanas. Nós vamos agora abordar algumas causas frequentes de tosse no consultório. Então, uma delas é o refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico, ele contempla 5% das causas reais de tosse. Então, a gente vê até com muita frequência os médicos não especialistas errando bastante, porque existe uma superestimação de que a tosse vai ser provocada por refluxo. Então, o paciente começa a tossir e seja o médico generalista ou alguma pessoa que não tem tanta experiência, ele de primeira vez logo ele já tenta tratar com inibição da acidez gástrica, com remédios que evitam o refluxo, aumentando o trânsito gastroesofágico. Então, claro que existe sim a tosse oriunda de refluxo gastroesofágico, mas é uma estatística bem pequena. Uma outra causa muito importante de tosse é o uso de algumas medicações. Então, os remédios antihipertensivos, né, a grande maioria dos inibidores de ECA, enalapril, ramipril, captopril, toda essa gama de remédios bem comuns, né? Essas medicações elas podem ocasionar tosse, geralmente tosse seca, uma tosse irritativa e que está associada ao uso do remédio, é uma dose dependente. Enquanto o paciente usa o remédio, ele tem tosse. Se ele, porventura, para a medicação, essa tosse também para sem muita complicação. O uso de anti-inflamatórios também pode gerar tosse. Os anti-inflamatórios comuns, anti-inflamatórios não esteroides, uso de aspirina, antiarrítmicos também como a amiodarona, são exemplos de remédios que podem levar o paciente a ter sintoma de tosse. Várias outras medicações podem gerar tosse e o médico tem que estar atento na anamnese desse paciente.
As infecções merecem papel de destaque, né? Principalmente as viroses. As viroses acometem os seres humanos o ano inteiro, com maior intensidade nos meses mais frios. Então, as viroses elas causam uma gama de tipos de infecção, sejam infecções mais brandas, né? Como sintomas de resfriado, coriza, tosse simples, até pacientes que evoluem para insuficiência respiratória. Então, as infecções virais são grandes responsáveis pelos sintomas de tosse. Infecções bacterianas, as famosas pneumonias, então são ocasionadas por bactérias, assim como outros agentes, as micobactérias, representadas principalmente pela tuberculose, e também doenças fúngicas, claro que bem mais raras, mas as infecções possuem papel de destaque nas queixas de tosse do consultório. Nesse último bloco agora, nós vamos falar com mais destaque as doenças alérgicas, que são as grandes responsáveis pela maior frequência da tosse vista no consultório. Então eu vou falar conjuntamente da rinite alérgica e da bronquite alérgica. A rinite alérgica, que leva a pigarro, coriza, existe um mecanismo chamado gotejamento posterior, que a secreção produzida na narina, ela goteja na posterior da faringe, da laringe, e isso ocasiona tosse, principalmente a tosse noturna, quando o paciente deita, dificultando muito o paciente a ter uma noite tranquila de sono, porque assim que o paciente deita, esse gotejamento faz o paciente tossir e dificulta totalmente a sua noite tranquila de sono. E por fim, a nossa cereja do bolo, a bronquite alérgica. É disparadamente a maior causa de tosse no consultório do pneumologista. Então a bronquite a asma, né, ou chamada também de bronquite, ela tem muitas variantes. Ela pode ter sazonalidade, então alguns pacientes terem predileção por alguns meses do ano para piorarem os seus sintomas. Já outros pacientes podem ter sintomas de tosse o ano inteiro. A asma ela pode acometer os pacientes de todas as idades, desde a primeira infância até a terceira idade. Então, sempre que um paciente entra no consultório queixando de tosse, a primeira coisa que tem que ser avaliada é se esse paciente possui características alérgicas, porque em torno de 70% a 80% dos diagnósticos, principalmente no inverno, onde esse paciente queixa de tosse, vai haver alguma relação com alguma doença alérgica, seja da via aérea mais superior, as rinites, né, faringites, ou da via aérea inferior, as bronquites propriamente ditas, como a asma e as doenças que têm características inflamatórias e alérgicas da via aérea. A asma, como principal causadora da tosse no consultório, ela pode ter variações de intensidade. Então, o paciente pode cursar desde uma tosse esporádica, que o incomoda pouco, até uma total incapacidade para trabalhar e, inclusive, levar o paciente à internação e ameaçar a sua vida. Então, a asma é uma doença que precisa toda a atenção do médico especialista. Então, após essa abordagem das entidades mais frequentes, geradoras de tosse no consultório, não podemos esquecer que estamos falando de uma parte mínima. Muitas doenças, dezenas, centenas de doenças, vamos chamar de inúmeras, podem levar ao sintoma de tosse. Então aqui a gente está fazendo uma abordagem bastante sintetizada das principais causas de tosse no meio de um consultório. Então falamos aqui do refluxo gastroesofágico, falamos do uso de alguns medicamentos, falamos de principais infecções, sejam elas virais, bacterianas ou também por micobactérias e fungos. Falamos da rinite alérgica e da bronquite alérgica. Essas 5 entidades, elas com certeza formam a maioria esmagadora das queixas de tosse no consultório. Mas não podemos esquecer das outras doenças. Temos que ter atenção às queixas de tosse dos nossos pacientes.